Bom, pessoal, para quem está assistindo aí, prazer tê-los na audiência aí. Vou começar a resolver as questões do Enem 2017 e resolvi começar aqui pelo tema que tem me motivado a tentar fazer os vídeos, né? O vídeo que eu fiz sobre lei de Hess foi o vídeo o vídeo mais assistido aí no canal, que o canal não foi pensado para fazer sucesso, para ser, eu não tenho pretensão de ser um youtuber aí, né? Eu sou professor e gravei os vídeos para as minhas turmas, né? As turmas que eu trabalho no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Mas como algumas pessoas gostaram, eu tô motivado aí a fazer os vídeos, né? Só não tô conseguindo tempo para fazer, mas em breve eu quero pelo menos aí uma vez por semana publicar alguns vídeos. E vou começar então por esse tema que deu uma certa relevância e algumas pessoas gostaram do meu jeito de explicar, né? Então a questão aí sobre lei de Hess que caiu no Enem, né? A única questão de termoquímica desse Enem 2017. Então vamos lá, vamos começar. Questão 124 da prova azul, tá? A prova azul com material disponível e vou fazer as resoluções então das questões da prova azul. Então vamos lá, questão 124. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo, é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro 2 sólido, conforme a equação química. Então, FeO sólido mais CO gasoso, formando ferro sólido mais CO2 gasoso. Considere as seguintes equações termoquímicas. Então, tem aqui óxido de ferro 3 mais 3CO, dando 2 ferros mais 3 CO2, com o ΔH de menos 25 kJ por mol de Fe2O3. Aqui 3 óxido de ferro 2 mais CO2, dando aqui a magnetita, né? Mais o monóxido de carbono com ΔH de menos 36 kJ por mol de CO2. Então, 1 mol de CO2, 36 kJ por mol. E aqui, duas magnetitas mais CO2, dando 3 mols aí, né, de óxido de ferro 3, mais monóxido de carbono. E aqui também mais 47 kJ por mol de CO2. Né? Então, dadas essas três equações aí, essa equação aqui de cima, que a gente não tem um ΔH, que é justamente o que vai ser perguntado, né? O valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de FeO, essa é uma informação importante, para a reação indicada do Fe sólido com o CO gasoso, que é esta equação aqui, FeO mais CO gasoso. Então, o valor mais próximo de ΔH por mol de óxido de ferro 2 é qual desses valores? Então, como que a gente vai fazer? Nas aulas que eu fiz sobre lei de Hess, sobre esse tema, o que eu sempre orientava? Esta é a nossa equação problema. Aqui é que a gente quer saber qual é o ΔH dessa reação, né? No caso aqui a gente quer o ΔH para 1 mol de óxido de ferro 2. Nas orientações que eu dava, o que eu falava? O que eu falei, né? Que ainda é válido. Só que eu vou mostrar aqui uma forma diferente de pensar. Eu tenho 1 mol de FeO. Só que aqui nas minhas equações problema, o FeO só aparece aqui, na quantidade de 3. O que eu deveria fazer, então? Dividir essa equação por 3, né? Só que se eu dividir essa equação por 3, eu vou começar a ter frações. Aqui vai ter meio, meio e meio, né? E aí, o CO, olha onde aparece. Ele aparece aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui, em 3 lugares, né? CO2, ó, aqui, aqui e aqui, que eu preciso do CO2 aqui, né? O ferro só aparece aqui. O ferro aparece
em 2, né? 2 mols. E aqui eu só preciso de 1 mol. Eu teria que dividir esta equação por 2. Aí eu ficaria com meio aqui, 3 meios aqui. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 3 meios. Ou seja, se eu fazer diretamente aqui, tentar colocar já nas quantidades que eu preciso, eu vou ter muitas frações. Eu vou trabalhar com frações. Então agora eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Eu vou abordar o seguinte, ó. Eu preciso do FEO à esquerda, beleza. O FEO já está à esquerda, não está na quantidade que eu preciso. Mas se eu for fazer essa divisão aqui e colocar na quantidade que eu preciso, eu vou trabalhar com muitas frações. E pensando numa prova do Enem, se você é bom de fração, vai lá, faz, vai dar o resultado normalmente. Mas aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Então eu vou primeiro localizar onde que estão as coisas que eu quero. FEO só aparece uma vez, está na esquerda, eu preciso dele na esquerda, beleza. Esta equação aqui eu não vou precisar alterar. Onde que aparece o ferro sólido aqui, ferro metálico? Somente na equação 1. E aparece na quantidade de 2, mas eu preciso apenas de 1. Mas ele aparece aqui. Então eu vou deixar essa equação do jeito que ela está. O monóxido de carbono ele aparece em 3 lugares, aqui, aqui e aqui. O dióxido de carbono também aparece em 3 lugares, nessa, nessa e nessa. Então, para quem assistiu os outros vídeos, quando uma fórmula aparece em mais de um lugar, eu esqueço ela, jogo ela para o final e no final a gente vai ver que elas vão se acertar. Então, o que tem aqui nessas equações que eu não vou precisar? Eu não vou precisar do Fe2O3, eu não vou precisar do Fe3O4. Então eu tenho que eliminar essas estruturas. Só que aqui, ó, se eu pegar o Fe2O3, ele aparece nessa equação no reagente e nessa equação no produto. Só que não dá para eu cortar, porque aqui tem 3 e aqui tem 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Igualar essas quantidades. Como eu não quero fazer frações aqui, né, se eu dividir por 3 aqui, que vai ficar 2/3, o que eu vou fazer? Então eu vou multiplicar a primeira equação por 3, porque aí eu vou poder cortar esse Fe2O3 com esse daqui. E aí, a outra estrutura que eu tenho que eliminar é o Fe3O4. Ela aparece aqui e aqui. Aqui na quantidade de 2 e aqui na quantidade de 1. Então, o que eu vou ter que fazer, né, para resolver aqui? Eu vou multiplicar esta equação por 3 vezes aqui, e esta equação do meio, para igualar 2Fe3O4, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2, né? E aí a gente vai ver o que acontece. Eu vou fazer aqui embaixo, né? Eu vou reescrever essas equações todas aqui embaixo. Então vamos lá, vou multiplicar aqui 3Fe2O3, vou ignorar aqui os estados físicos, tá? Sólido, gasoso. Mais 3 vezes 3 vai dar 9, né? 9CO, que vai produzir, então, 3 vezes 2, 6 ferros, mais 3 vezes 3, 9CO2, né? Fiz isso, então o que eu vou fazer com o ΔH? O ΔH vai ser menos 25 vezes 3, né? Reescrevi a primeira equação toda multiplicada por 3. Agora eu vou pegar a segunda equação e vou multiplicar por 2. 2 vezes 3 dá 6FeO, mais 2 vezes 1 CO2 dá 2CO2. Isso vai me dar 2 vezes Fe3O4 vai dar 2Fe3O4, mais 2 vezes o CO, 2CO. E com isso, o meu ΔH de menos 36 vai ser multiplicado por 2, né? E a última eu não preciso fazer nada com ela, eu só repito. 2Fe3O4 mais CO2, formando 3Fe2O3 mais CO. E o meu ΔH, como eu não fiz nada, permanece mais 47. Né? Eu vou pegar aqui uma canetinha de cor diferente, vamos ver se o meu vermelho está funcionando. Vamos começar a organizar isso aqui. Então, por que eu multipliquei esta aqui por 3? Para poder cortar este com esse. Então, opa, aqui faltou um 2, né? Corrigindo aqui, ó, Fe2O3.
Então, este Fe2O3, que legal, hein? Minha caneta vermelha não está funcionando. Vamos ver se a azul funciona aqui. 3 FeO, tá bom, hein? O negócio aqui tá maravilhoso. Vamos usar um verde então? Será que verde vai? Vamos lá. Opa, o verde funcionou. Corta esse Fe2O3 com esse, né? Esse 2Fe3O4 corta com esse. E aí o que me sobra? Me sobra monóxido de carbono, me sobra óxido de ferro, ferro e dióxido de carbono. Então agora eu vou passar um traço aqui e vou começar a colocar aqui, ó. FeO só aparece desse lado, então 6 FeO, né? A seta aqui e os 6 ferros que estão ali. Agora eu tenho que resolver esses monóxidos de carbono, esses dióxidos de carbono aí. Então vamos lá. Eu só tenho 9 CO desse lado, aqui só tem CO2. Desse lado aqui eu tenho 2 CO na equação do meio e tenho 1 CO na equação de baixo, né? Então aqui no total eu tenho 3 CO, certo? 3 CO daqui eu corto com 3 COs daqui. Se aqui tinha 3, eu corto 3 daqui, 9 ficam 6 CO. Então esses 6 CO que sobra eu coloco aqui, beleza? O CO2 vai ser de forma semelhante. Eu tenho 9 CO aqui e desse lado eu tenho 2 mais 1, 3. Então esses 3 CO daqui corta com 3 daqui. 9 menos 3, opa, 9 menos 3, 6. 6 CO2, né? Então sobrou 6 CO2 do lado. Beleza. Então eu tenho aqui 6 FeO, 6 CO, 6 Fe, 6 CO2. Só que eu não quero para 6, eu quero para 1, né? Mas vamos fazer isso depois. Considerando esta equação aqui, eu posso então calcular o ΔH para essa equação para 6 mols de FeO, tá? Então aqui, ó, vai dar 25 vezes 3, 75, então menos 75. 36 vezes 2 dá 72, então menos 72. E o 47 está aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou somar esses dois aqui. Vai dar 7, 14, menos 147. Mais o 47 da terceira equação dá menos 100. Aqueles desavisados, apressadinhos, vão vir aqui e vão marcar a letra E. Ah, menos 100, acertei. Nada, errou. Por quê? Menos 100 kJ está relacionado com esta equação, que são 6 mols de ferro. Então, eu não quero para 6 mols de ferro, porque a equação pediu em quilojoules por mol de FeO4. FeO, óxido de ferro 2. Então, eu tenho que dividir essa equação por 6, né? Dividindo essa equação por 6, eu vou ficar com a equação problema. FeO mais CO, formando Fe mais CO2. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar este valor e dividir por 6, né? Se eu dividir 100 por 6, isso aqui vai me dar 16,666, vai ter uma dízima aqui. Aproximadamente, isso aqui vai ser, então o ΔH desta equação vai ser aproximadamente menos 17 kJ por mol do FeO. Então, menos 17 kJ por mol, letra B de bola. Então, essa aí foi a primeira questão do Enem 2017 que eu faço o vídeo. E aí eu vou tentar, aí ao longo da semana, ir postando o vídeo das outras questões. Eu vou tentar fazer vídeos mais rápidos, talvez, explicando mais rapidamente. Eu agrupei as questões por tema, né? Eu vou tentar, se não ficar muito grande os vídeos, eu vou colocar as questões do tema, né? Tem algumas questões de soluções, algumas questões relacionadas à química orgânica, algumas mais de química geral, forças intermoleculares.
Então, eu vou tentar fazer os vídeos aí no máximo de uns 15 minutos, que nem esse, né? Resolver as questões que derem em 15 minutos. Por enquanto é isso. Então agora eu vou fazer só uma edição rapidinha desse vídeo, né? Edição, né? Só vou cortar para poder publicar aí para vocês o quanto antes esse vídeo, né? Creio que nessa terça-feira, já é terça-feira, né? Já passou da meia-noite, quase 1h da manhã agora que eu tô gravando. E então daqui a pouco ou amanhã de manhã eu já consigo postar esse vídeo aí no canal. Obrigado para quem assistiu e tomara que você tenha ido bem no Enem. Valeu!